Chegamos. Chegamos. Chegamos, Metanoia desta quarta-feira, dia 13 de outubro. Porque ontem foi dia de Nossa Senhora Aparecida, não é? Feriado, e aí estamos aqui. Oi, Fernando. Tudo bom, Andrica? Tudo bem, graças a Deus, padre. Boa noite. Bem-vindo de volta, padre. Como está nos tedes? O padre veio da Colômbia, diretamente da Colômbia para... Foi dar uma viajada, né, padre? Fui dar uma viajada, descansar os coros e a cabeça. Agora, ó. Merecido. Tô pronto pra Ih, o dar pai tá mais novinho pra paulada essa na noite. cabeça do cão. É isso aí. Gente, tema de hoje aqui no Metanoia, as raízes católicas da igreja. Muito importante para você, não é, que chega conosco aí. As raízes católicas do Brasil. Oh, meu Deus do céu, falei da católica da igreja, não, tá errado. Ah, gente, as raízes católicas do Brasil. E não da igreja. Ó, eu já estou aqui com o chat aqui aberto, né? Todo mundo que for chegando aí, pessoal. Vai dando um Boa oi. noite, sejam bem-vindos. Vou escrever aqui já, Vai compartilhando. Isso mesmo. Enquanto isso, a gente roda a vinheta. Roda a vinheta. Acho que essa vinheta ela já faz ela já vai dando Dá um up, né? uma metanoia, ela já vai criando ali o clima de metanoia. Ela é um jeito de dizer, aqui o bagulho é sério. É verdade. Aqui A chapa vai esquentar. Aqui nós vamos chamar Você na tá vendo aí, xixa. né, diretor? Nós temos a bateção na mesa. Tá Barulho. demais. É o nosso espírito de truco. É verdade, gente. Eu quero truque. Esse fim de semana, esse feriado, meus sogros vieram pra cá, a gente jogou baralho, tão gostoso. Né? É bom, né? Eu gosto também. Bom, as raízes católicas do Brasil, não é? O interessante é que você já deve, possivelmente, ter escutado alguma coisa que não é verdade sobre esse assunto na escola. Alguma coisa. Deve Sobre ter a história escutado. do Brasil, Sobre a história é o que do mais Brasil. a gente ouve é narrativa. Né? Exatamente. Então, assim, você até pode ter escutado sobre o catolicismo no Brasil, alguma coisa bem distorcida, esquisita, esquizofrênica, mas não como você vai ver essa noite aqui no Metanoia. Não, o que você ouviu, vamos ver se bate com o que eu ouvi. O que eu ouvi foi o seguinte: para poder dominar os povos que aqui viviam, usou-se de alguns instrumentos, dentre eles a fé católica. Então, como instrumento de dominação das massas. Então, você vai, catequiza para dominar, né? Essa é uma linguagem de luta de classes, né? Quase a gente não ouve isso no Brasil. Quase isso não. aí. Nós estamos aí com quanto tempo de ensinamento marxista nas escolas? Vai, padre? Quanto tempo? Uns 50 anos? No Brasil, vamos assim colocar... Menos tempo? Não, um pouco menos. Talvez 40. Perto. Pouco antes de cair o regime militar, você já tinha um aparelhamento ideológico incipiente, não é? Porque os militares no Brasil, já que estamos falando também de história, né? Vamos falar um pouco dessa história recente. Os militares, eles combatiam o comunismo, só que o comunismo... O de guerrilha, tradicional, né? Vamos assim dizer, né? Exato. Eu procurei uma palavra, mas não encontrei. Comunista tradicional. O tradicional, que seria o quê? O de guerrilha, o de luta armada. luta armada. Então, para os militares, comunismo era pura e simplesmente uma tentativa de militância prática, para usar um termo do próprio Marx, na praxeologia. Eles não contavam com o fato de que o comunismo já havia sido reformulado na escola de Frankfurt, Exato. lá na Alemanha. E que o novo instrumento de revolução não era mais a luta armada, e sim o campo das ideias. Perfeito. Isso já havia chegado no Brasil, e como tudo já era no campo das ideias, e já havia um regime militar em voga,
né, vigente no Brasil, os próprios comunistas souberam fazer a manobra de demonstrar aos militares de que eles não eram comunistas, porque eles eram professores, Mudaram a roupa. eram escritores, eram artistas, cantores. Bom, essa gente não pega em arma, então eles não oferecem perigo. Assim pensaram os militares. Com isso, os militares não fecharam as portas a essa gente, por conta da desaprovação de alguns setores da sociedade para com o regime militar. Eles quiseram fazer a política da boa vizinhança e acabaram cedendo, como que dizendo, não, nosso problema é só com a luta armada, mas olha só, nós respeitamos ideias, inclusive nós vamos... E foram deixando os comunistas sequestrarem a educação. Quando o regime militar cessou, você já tinha uma militância intelectual organizada. E quando a nossa Constituição foi redigida e foi necessário, então, reformular o Estado brasileiro, quem eram os únicos já organizados, prontos para assumir as frentes desse Estado? A esquerda. E muitos dos políticos que nós vemos hoje são frutos desta época. Não é? Desta época. E agora, eu quero fazer um parênteses aí, padre, o seguinte, o comunismo, ele só guardou as armas, mas ele não jogou fora, não jogou fora as armas. Pegou as canetas, pegaram a escrita, pegaram os livros, pegaram a cultura, pegaram a arte, enfim, todas as outras coisas, mas a arma continua guardadinha lá, porque eles só vão tirar elas do armário na hora certa. Aí, o que acontece? Então, nós estávamos falando que na escola, a pessoa até ouviu, não é? Que os portugueses vieram para cá e escravizaram os índios e maltrataram os índios porque queriam roubar o ouro que existe no Brasil, essa pataquada toda. Nós éramos uma colônia de Portugal, é isso que nós ouvimos, que um relacionamento extrativista, eles queriam pura e simplesmente vir aqui buscar os recursos minerais, os recursos, enfim, naturais do Brasil, e para dominar o povo que aqui estava, né? Bom, primeiro, mandaram para cá só bandido. Essa é outra coisa que você escutou na escola, que o Brasil foi colonizado por bandidos, das piores qualidades. A escória de que Portugal. não prestava em Portugal, mandaram para cá. É o que a gente ouviu falar a vida toda, o que é uma absoluta mentira. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Vale destacar o seguinte, o que não dizem para nós, até o nosso tempo é escasso, a gente não vai poder se entreter em pormenores que seriam interessantíssimos. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer a princípio. Eu tenho uma sugestão, padre, antes de eu continuar, que está me passando agora pela cabeça. E ao vivo, a gente começa hoje e vai até quarta que vem. Nós teríamos até hoje a presença do nosso querido Rafael Tonon. Não é, mas ele não pôde estar conosco. Quem sabe, qualquer coisa a gente emenda. Nós estamos aqui livremente na live. Orando por ele, para que ele esteja aqui, né, na próxima, e aí ele possa contribuir com a reflexão dele, que será riquíssima. Mas vale a pena mencionar o seguinte, cada nação europeia, no período das grandes navegações, foi conquistando algum território aqui no continente americano, que foi um continente que ficou isolado por séculos, né, milênios, vamos assim dizer. Não vai dar aqui para discorrer sobre isso, mas todo mundo lembra lá na época da escola aquela coisa da Pangeia, da Era do Gelo, em que tudo era um único continente. Isso é comprovado do ponto de vista geológico. Toda a humanidade descende de alguma forma do continente africano. O continente americano, se você olha no mapa terrestre, ele é uma ilha gigante, né? Ele ficou isolado da grande massa terrestre do planeta, que é Europa, Ásia e África, juntas ali. Ali houve um grande intercâmbio de raças, de etnias, de descobertas e, portanto, uma evolução social das civilizações. Quando europeus chegaram no continente americano, o que eles encontraram foram várias tribos nativas que estavam paradas no Paleolítico. Essa é a verdade. Porque aqui não havia esse intercâmbio de povos, havia constantes guerras e conflitos por território no continente americano.
E não houve aprimoramento de cultura, de agricultura, de pecuária, de ferramenta, etc. Não houve. O que você encontra, o que nós chamamos de civilização ocidental, na Europa e África, e uma parte da Ásia, né, ao menos o leste europeu e o Oriente Médio, você não encontrou ali nas Américas. Sim. Então, quando eles chegam aqui, cada um adota uma política de colonização, vamos assim dizer. É. Então, existiram países que faziam colônias extrativistas? Existiram. Os ingleses, por exemplo, e os holandeses tinham essa política de implantar colônias ali pura e simplesmente para explorar a terra, realizar comércio, Sem etc. nenhum intuito civilizatório. Isso mesmo. Agora, Portugal não era assim. Portugal e Espanha, dependendo do lugar. Tá? Não vai dar para falar das colônias espanholas, que se tornaram os países de língua espanhola que a gente tem aqui. Mas Portugal não adotava essa política. Portugal era um país de proporções mínimas, no fim do mundo, porque o mundo conhecido era a Europa. Se você olhar no mapa, Portugal está assim, de Portugal para lá não tem nada. Era o mar, era literalmente o fim do mundo. Então, Portugal tinha um anseio de obter território, mas não tinha mais para onde expandir. Quando Portugal encontra, aqui no Novo Mundo, terras para, entre aspas, explorar, eles vão implementar o seu regime de colonização, que é totalmente oposto ao do inglês e ao holandês. Por exemplo, a noção de colônia que o inglês tinha era uma noção separatista. Tem alguns filmes que até retratam isso. Pega lá o Patriota, do Mel Gibson, eu gosto muito desse filme. Uma coisa é o colono, outra coisa é o inglês. O colono não é o inglês. O britânico não considerava um colono, alguém que nascia lá na colônia, né, lá nos Estados Unidos, ele não era considerado um britânico. Mas Portugal não era assim. Todos os documentos da época demonstram que alguém que nascesse no Brasil era um português nascido em colônia portuguesa, mas ele tinha toda a dignidade de um cidadão português, e todos os direitos e todas as obrigações, como se em Portugal estivesse. Ou seja, Portugal não fazia essa distinção entre Portugal e colônia. Isso é dos ingleses, e isso entrou na nossa educação de uma forma para nos fazer pensar de que verdadeiramente o Brasil foi meramente explorado, que os índios foram assolapados, assambarcados na sua dignidade, etc. Olha, se há algo que desdiz isso nas próprias aulas de história que nós tínhamos na escola, é que quando nós estudamos na escola, nós aprendemos alguns nomes que discriminam, que identificam miscigenações. A mistura do branco com o negro, mulato. A mistura do branco com o índio, mameluco. A mistura do negro com o índio, caboclo. Ora, você não vê isso em colônias britânicas e muito pouco em colônias espanholas. Portugueses casavam-se com os índios. Isso era muito comum. Nós temos as principais capitanias hereditárias no Brasil, tiveram sucesso porque os colonos portugueses no Brasil se casaram com filhas de cacique, com índios, e tão já se incorporaram na cultura local, os índios aceitaram, receberam. Então já isso ocorreu, começou um processo de civilização e de incorporação de tudo que Portugal tinha para oferecer. Portugal não tirou coisas do Brasil simplesmente. Portugal trouxe coisas para o Brasil. Portugal se colocou no Brasil. Né, e deu o que tinha de melhor de si para o Brasil. Tem um fato que não pode ser ignorado. Hoje nós estamos celebrando
a aparição do anjo de Portugal aos pastorinhos. Hoje a igreja faz memória dessa aparição. E o anjo de Portugal ele precedeu a aparição de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, aos pastorinhos. Não é? E por que eu estou falando isso? Porque tem uma relação muito grande, se nós formos olhar os fatos na história, aquilo que Nossa Senhora trouxe de mensagem lá para Portugal, quando ela diz que Portugal preservaria a fé, isso está na mensagem de Fátima. Isso tem uma relação muito grande conosco, e eu acredito piamente nisso. Ninguém é obrigado a acreditar, mas eu acredito. Eu também creio. Acredito? Também creio. Que bom. Porque nós éramos Portugal. E por que eu afirmo isso? Eu acredito nesse fato histórico. Tinha um carinha, falar igual meus filhos, Caritia, né? Na verdade, um general, Afonso... o Dom Afonso... Não lembro o nome dele. Esqueci o sobrenome, vou lembrar daqui a pouco. Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henrique, sim. Dom Afonso Henriques, de Portugal, ou Dom Afonso Henrique. Tem um S em algum lugar. Afonso Henriques. Ele era... Afonso Henriques, exato. Ele era um general de tropa, ele foi lutar contra um exército enorme, tinha até muçulmano no meio, não sabia o que fazer, achou que ia perder. Ele teve um sonho, depois ele teve uma visão e Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a ele. Nessa visão, Nosso Senhor Jesus Cristo disse para ele que ele seria tomado como rei, e era para ele aceitar, e que ele iria em batalha, e que Jesus estava dando a ele todos os inimigos que lutassem contra os católicos, os fiéis cristãos católicos, nas batalhas. E que ele iria levar essa mesma fé a outros continentes. Isso. E quando se diz a outros continentes, nós estamos falando do Brasil. Uhum. Porque aí depois ele se tornou rei e existe um fato assim que algumas pessoas... E é por isso que o Brasil não é colônia, né? É porque esses fatos não se encontram mais, né? Então as pessoas não conseguem fazer essa leitura, mas os templários, que teve todo aquele problemão lá, não dá tempo de falar tudo, mas alguns deles eram muito fiéis à fé cristã. Então eles se tornaram a Ordem de Cristo Rei. Sim, todos eles. E Dom Henrique era o chefe, não é chefe que fala, né? Ele era o chefe da Ordem de Cristo. Não é? Ele era um honorário, né? Como rei de Portugal, houve um momento em que os templários foram supressos. Exato. Cumpriu-se o dever original, que era de recuperar os lugares santos, que tinham sido tomados pelos mouros muçulmanos, e de garantir a segurança dos peregrinos que iam até a Terra Santa. Mas houve um monte de problemas ali, que envolveu França, envolveu uma Espanha, confusão danada. Mas Dom Afonso I, que foi o primeiro rei de Portugal, ele pediu ao Papa, na época, não lembro qual, que a ordem permanecesse em Portugal. E aí se tornou, acho que, Ordem de Cristo. Cristo Rei, né? Ordem de Cristo Rei. Ordem de Cristo. Então, permaneceu ali para ajudar na expansão da fé católica. Exatamente. E foram eles que vieram nessa... Pedro Álvares Cabral era da Ordem de Cristo. Sim. E veio para o Brasil. Então, o Brasil, como pertença, se for para dizer, pertencia à Ordem de Cristo. Por primeiro. Então, ele não era, de fato, mesmo uma colônia. Então, você vai ver nos fatos reais que aconteceram, e essa aparição de Jesus Cristo a esse Afonso, dizendo isso, uma profecia, falando para ele essa promessa, e nós estávamos dentro dessa promessa. Então, quando Nossa Senhora aparece em Portugal, nós temos uma relação muito grande com as mensagens de Fátima. Isso eu já estou indo para o fim aqui, mas para dizer o seguinte, que temos tudo a ver com a fé de Portugal. Né? Viemos da fé católica de Portugal, né? Pregada ali, que trouxe para nós. Nós estamos falando de um período que é também chamado de século de ouro da fé, na Península Ibérica. Nós estamos falando, o período das grandes navegações é o período de Inácio de Loyola, de Teresa de Calcutá, de João de Ávila. Teresa de Ávila. Teresa de... foi Calcutá. Você falou Calcutá, ela é recente. Teresa de Ávila, João de Ávila, São João da Cruz. Olha aí, ó, Espanha e... Então, nós temos todas essas grandes figuras apontando um dos momentos mais preciosos do catolicismo. E as grandes navegações, elas estão atreladas a um desejo de salvação de almas profundo, que você... Ao ler as cartas de Pero Vaz de Caminha, você vê
que está ali nas intenções daqueles portugueses que chegaram. Exatamente. Há neles um anseio por salvação de almas. Hoje é muito difícil nós falarmos disso no nosso contexto católico brasileiro, porque nós, infelizmente, não temos mais a necessidade de pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Nós temos agora uma série de subterfúgios de um falso evangelho, no qual, entendeu? Cada um vivendo a sua própria cultura, nós não podemos impor, não é necessário, todo mundo vai se salvar. Como pode? Imagina se Deus cria algo para depois condenar no inferno. Todas essas teologias podres, sujas, né, que não estavam no coração do homem do século XVI. Aí você vê, aí, né, falando de cartas, as cartas de São Francisco Xavier a Inácio de Loyola foram motivo principal do número imenso de vocações que entraram para a Companhia de Jesus. Porque você tem um homem que está dizendo para Inácio: nunca mais vou voltar para a Europa, nunca mais vou voltar, nunca mais vou ver ninguém de vocês. E aí ele narrando as pessoas que estavam sendo batizadas, os milagres, as curas, ele narrando tudo aquilo foi enchendo o coração da Europa, dos jovens, de um anseio de querer fazer o quê? Salvar almas. Evangelizar. Inclusive, os carinha que saíram de lá, que era da Ordem de Cristo Rei, eles recebiam um salário antecipadamente muito grande para deixar com a família, porque eles não tinham a certeza se iriam voltar. Então, assim, havia esse anseio e eles vieram para cá com essa missão de salvação de almas. Havia aqui um povo a ser salvo, os índios, né? E como qualquer outro povo, eu vou dizer isso para você, olhando para você: não existe outro nome dado aos homens pelo qual importam que sejam salvos. Se aqueles portugueses não chegassem aqui, não celebrassem aquela Eucaristia, não pregassem o Evangelho, a maior desgraça contra os índios teria acontecido. Teriam morrido sem conhecer seu Senhor e seu Salvador, que é Jesus Cristo. Esse é o grande ponto, e a gente não fala disso. Né? Que católicos nós somos, que não valorizam isso. Agora há pouco eu li não sei aonde, alguém me ajude aí na internet, que está proibido celebrar missa em certas aldeias para poder não celebrar, para não ofender a... ministro de uma corte, de uma determinada de um circo corte por aí do Brasil, que mais parece um circo, bem disse o Fernando, diz que é para respeitar as culturas dos índios. Não é? Você viu alguma manifestação de alguma entidade eclesial sobre isso aí? Eu não vi. Absolutamente. Eu não vi. Provavelmente vamos ver a favor. Se houver alguma manifestação, é de aplauso. Pois é. Agora, a gente vê nesse pequeno narração que nós fizemos aqui de história, uma ponta do iceberg. Tem muita coisa para você ler e conhecer. A vocação do Brasil, que está atrelada à vocação de Portugal, mas é a vocação do nosso país. O chamado do nosso país é ser cristão católico, porque nosso Senhor quis assim, mãe dele quis assim, Nossa Senhora, o nosso Deus quis assim, e nos colocou isso. Agora, cabe a nós, que temos essas raízes, olha aí, as nossas raízes vêm de onde, minha gente? Do céu. Olha, o próprio céu, tá? Nós aqui não somos historiadores, quando o professor Tonon vier, ele vai poder dar mais pormenores da história. Nós lemos a história a partir da ótica do Evangelho e da fé. Exato. Então, para nós foi fundamental a vinda de Portugal e de todo o clero, sobretudo o clero jesuíta, mas não só ele, tantas ordens, franciscanos, os mercedários. E que vieram também, para que houvesse conhecimento do Evangelho. Isso é fundamental. O próprio céu confirmou inúmeras vezes que as promessas de Deus para Portugal são as promessas de Deus para o Brasil. Vocês vejam que em 1671, Portugal foi consagrada a Nossa Senhora da Conceição, que é até hoje a padroeira de Portugal, Imaculada Conceição. Alguém vai dizer, mas isso aí não tem nada demais, todo mundo tem devoção
a Imaculada Conceição? Sim, mas hoje, eu estou falando de 1671, o dogma da Imaculada Conceição não havia sido proclamado ainda. Não existia fé dogmática na Imaculada Conceição. Era uma devoção. Tão logo se consagrou Portugal a Nossa Senhora da Conceição, 1671, o rei de Portugal mandou que fosse feita a consagração, mandou as cortes realizarem e pediu ao Santo Padre que confirmasse, e o Papa confirmou. 46 anos depois, 1717, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição é encontrada no Rio Paraíba. Da qual celebramos ontem. Exato, nós celebramos ontem Nossa Senhora da Conceição, Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul. Aí veio o nome Aparecida. Mas a Aparecida vamos assim dizer, um apelido que se deu no Brasil a Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Portugal. O céu confirmou de tal forma a nossa comunhão com essa herança portuguesa que, mesmo depois da independência, em 1822, nós continuamos tendo por padroeira Nossa Senhora da Conceição. Ou seja, os homens podem ter rompido a política aqui, mas o céu não rompeu a graça. O céu não rompeu a comunhão, a herança do Brasil em relação a Portugal, que foi uma nação que triunfou sobre o paganismo, triunfou sobre os bárbaros visigodos, triunfou sobre os mouros muçulmanos, triunfou, quando chegou aqui, sobre culturas horrendas, coisas horrendas que eram praticadas pelos índios. Isso não se conta. As cartas que os jesuítas mandavam para Portugal descrevem isso. Aqui comia-se carne humana. Criancinhas em sopa. Ninguém fala disso. Cozinhavam crianças, enterravam vivos. Se nascessem gêmeos, não podia viver os dois. Pedofilia. Pedofilia era normal. É normal. Orgias eram normais. Então, havia uma barbárie em curso no Brasil, e foi o Evangelho que, chegando aqui, nos permitiu ser uma nação civilizada. Padre, vou aproveitar seu respiro para dar boa noite a todos aí que estão chegando da missa agora, né? Você estava se acompanhando a missa aqui no YouTube da Rede Século XXI. Fica aí, não sai daí não. Está no ar a live do Metanoia. Nós estamos aqui toda quarta-feira. Porque a nossa missão é, de fato, querer que o nosso Brasil seja cristão, católico, que honre nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Então, fica aí conosco, seja bem-vindo na nossa live. Não vai jantar ainda. Fica aí se não jantou, se não vai jantar depois, tá bom? Deixa eu ir acolher aqui, ó, a Rosalina, a Cleia, a Adriana Santos. Ela está falando, eis a verdadeira história do Brasil. Ou se essa Adriana Santos não é aquela Adriana que acompanhava a gente lá na TV? Oh, seja bem-vinda, minha querida. A Rosalina está pedindo oração para a filha dela, vamos rezar. O Herbert Codonho está conosco desde o começo. Boa noite, querida. Ele viu que até nos cursinhos também tem toda essa história mentirosa, enfim. Que absurdo isso sobre não celebrar missas em aldeias indígenas. Salve Imaculada. E vocês vão chegando e vão ficando aqui com a gente. Então, nós estamos falando, quando a gente fala das raízes católicas do Brasil, a gente fala de tudo isso e mais um pouco, o nosso tempo não dá para falar. Sim. Mas a gente pode, ao menos, espera aí, se nós somos isso, o que é que está acontecendo então, não é? Nós temos uma vocação, nós temos um chamado. Não, nós nos tornamos o que não devemos nos tornar quando nós nos esquecemos o que fomos desde o princípio. Exato, temos que ter memória, né? Isso. Então, é isso que nós estamos tentando fazer. A história foi contada errada. A história foi contada nas nossas escolas pelos que nela perderam. A pior coisa é você ouvir uma história contada pelo perdedor da história. É verdade. E nós não somos isso. Tem uma fala do professor Olavo de Carvalho que eu achei de uma preponderância, de uma sensatez fantástica. Ele diz que hoje há uma apologia ao território nacional. Vocês vão se lembrar isso. Ele fala isso no início do documentário Brasil Paralelo. Lembro disso. Há uma apologia ao território. A fauna e a flora. O Brasil é lindo por quê? Por causa da fauna, da flora, das paisagens. Ok, tudo isso realmente é muito lindo. Mas faz-se a apologia do território em detrimento, né, como um desprezo, à apologia dos heróis.
dizer que quem veio de Portugal fez o bem, dizer que os primeiros colonos, os primeiros nascidos no Brasil, de origem europeia, foram bons, isso legitima tudo o que de lá veio. Exato. Então, a herança cristã, o direito romano, filosofia grega, aqueles pilares da civilização. E aí, assim, a escola, a medicina, o estudo, o conhecimento, a letra, tudo. E se você diz que tudo isso foi bom, as pessoas vão admirar tudo isso. E ao admirarem tudo isso, vai ficar muito difícil você fazer uma revolução num país. Porque quando você descobre que o que nós fomos e o que nos formou foi o bem, quando você descobre isso, você não quer abrir mão do que deu certo até aqui, é o que a gente chama de conservador, né? Nós fizemos um programa sobre isso aqui. Quando você olha para trás e vê, mas isso aqui deu certo até aqui, por que daqui para frente não daria? Só que quem quer fazer revolução não quer que a gente pense que foi bom, porque senão nós não vamos querer abrir mão. E eles querem um novo projeto de sociedade, um novo projeto de política, um novo projeto de ser humano, fora da natureza projeto de humana, língua aí, tá criada por Deus. Exato. Então, nós precisamos resgatar a história, porque ela é ferramenta para dizer, não, deu certo, sim. Nós somos uma nação, sim. Nós precisamos não só fazer a apologia do território, mas a apologia dos heróis. Manuel da Nóbrega foi um herói. José de Anchieta foi um herói. Todos esses homens e mulheres, quantas Princesa congregações... Isabel foi uma heroína. Isabel foi uma heroína, sim. José Bonifácio foi um herói, José Bonifácio, podemos então, esquecer. nós temos que fazer a apologia dos nossos heróis, os heróis da fé, os heróis da nação. Porque, senão, nós vamos cair no quê? Numa ecolatria, não é? Quer dizer, o Brasil é um punhado de terra? Não, o Brasil é uma nação formada por pessoas que têm uma história. E não haveria um Brasil sem igreja. Não haveria. Quando Pero Vaz de Caminha escreve a carta, logo após o descobrimento, até então se achava que era uma ilha, isso durou pouco tempo, essa coisa de que era uma ilha de Veracruz. Na primeira década no descobrimento, já se percebeu que era um continente de grandes proporções aqui. Mas ele escreve, olha, acabamos de chegar, não sabemos se aqui há ouro, se aqui há prata, se há algo que se explorar. Mas Vossa Alteza há de considerar que o maior tesouro nesta terra são almas para salvar. Aqui tem muitas. Deus, que coisa está escrito na carta. Olha isso. Aí você vem dizer que a igreja veio para cá para dominar. Ela tinha essa mentalidade? Dominar? Não. A igreja veio trazida pela coroa portuguesa para salvar. Foi para isso que a igreja veio. E com isso veio a primeira grande companhia de jesuítas. Exato. Em 1544. Aliás, 49, perdão. E acredito que um dos modelos mais bem-sucedidos da história, quando a gente fala de evangelização, aquilo que os jesuítas realizaram no Brasil, né? Eu gostaria de poder encontrar, né? Se o padre souber, se a Drica souber, eu gostaria de poder ter mais conhecimento das reduções jesuíticas. O que eram as reduções? Porque, de fato, a evangelização, o processo evangelizador dos jesuítas, ele não era reducionista, como o nosso muitas vezes é, entendeu? Ele era um processo civilizatório, ele era um processo fundacional de uma comunidade. Né? Então, ali você, aquela mesma pessoa que era exposta ao anúncio e depois catequizada, ela era educada, ela recebia as artes liberais, depois ela recebia... Ou seja, ela era uma formação integral. Então, quando a Europa quer saber se aquilo que está sendo feito aqui, isso quem mostra aquele filme A Missão, com Robert De Niro, mostra isso, né? Eles vêm, eles querem saber se aquilo que está sendo feito pelos jesuítas é algo efetivo. E os jesuítas, no filme mostra essa cena, montam uma orquestra só de indígenas, e os indígenas tocando violino, flauta transversal, todo tipo de instrumentos, declamando poemas em latim,
algo simplesmente extraordinário. Chegou-se a um momento no qual o ensino brasileiro era superior ao ensino que se dava na Europa. Isso. Nós tivemos isso. Eu ia falar exatamente isso. Aqui os índios receberam o que muitos povoados na Europa, de brancos, não receberam. Você sabe que a palavra clero, que nós usamos hoje, ela vem do latim, né? Quilegere. Quilegere virou clero. Eram aqueles que liam. Os que sabiam ler. Porque quem detinha a capacidade do conhecimento e de transmissão do conhecimento era a igreja. Daí vem escola, né? Do período escolástico. Toda paróquia tinha um lugar para ensinar a ler. Então, as escolas. E nos grandes centros urbanos, as universidades ligadas às catedrais. Então, escolas ligadas às paróquias, universidades ligadas às catedrais. É mais ou menos no esquema que nós temos hoje das dioceses, né? Você tem as paróquias e uma catedral no meio. Você tinha várias escolas e a universidade no meio. Seguia o padrão jurisdicional da igreja. Quando os jesuítas vêm para o Brasil, naturalmente, eles chegam em 1549. Lembre-se que o descobrimento foi uns 40 anos antes. Então, sim, desembarcaram aqui, a princípio, alguns portugueses que ainda estavam explorando no sentido de conhecer o território, não conheciam muito bem e não tinham ambições pessoais de evangelização. Tinham, inclusive, ambições pessoais mais econômicas. Mas é claro que Portugal, a coroa portuguesa, não quis deixar a nação entregue apenas a quem tinha interesses econômicos. Então, a coroa se incumbiu de enviar os jesuítas. O que acontece é que os jesuítas chegaram aqui e já encontraram indígenas, muitas tribos indígenas, reticentes com aqueles portugueses que haviam chegado antes. Porque alguns eram promíscuos, trouxeram a gripe, muitos índios morreram porque não tinham imunidade a certas doenças que vieram da Europa. Então, havia uma reticência para com o branco. Quem quebrou essa reticência foram os jesuítas. Eles criaram, então, as reduções justamente para que eles pudessem fazer o trabalho de evangelização e de civilização dos índios, como o Fernando bem colocou, fora dos olhos destes exploradores que haviam chegado antes. Porque a função deles era demarcar territórios, dividir territórios para que aqueles que quisessem explorar, do ponto de vista agrícola, etc., o fizessem. Mas eles não tinham o know-how, assim, o gabarito que o clero tinha para transmitir cultura. Isso ficou a cargo da igreja. Só que como a igreja chegou depois, que chegou depois, eu me refiro aos jesuítas. Sim. O primeiro superior dos jesuítas no Brasil foi o padre Manuel da Nóbrega, que incumbiu os jesuítas os pulverizou pelo território, sobretudo pela costa brasileira, que era o que já se havia explorado até então. Então, eles criam essas reduções daquelas primeiras cidadezinhas que os primeiros colonos criaram, os jesuítas criavam uma próxima, só para os índios, para evitar essa interferência exploratória. Quer dizer, quando dizem para você, na escola, que Portugal só explorou, calma lá. Tanto Portugal era contra a exploração que mandou os jesuítas como remédio para um princípio de exploração que se tentou fazer, porque não era esse o projeto político de Portugal. O projeto político de Portugal era um projeto de civilizar o Brasil. Sim. E quando se verificou, os primeiros navegadores que chegaram, eram comerciantes, né? Já havia a experiência anterior de Vasco da Gama, que foi pela costa da África e realmente traçou uma rota comercial. Não se queria fazer do Brasil mais uma rota comercial. Então, naqueles primeiros 40 anos de descobrimento, quando se percebeu que aqui ia virar mais uma rota comercial, a coroa portuguesa disse, não, jesuítas, nós queremos
civilizar o Brasil. Nós queremos que o Brasil seja Portugal. Exato. E são os jesuítas que vêm fazer isso pela evangelização. Olha lá, deveria ter este ensinamento nas igrejas. A Maria disse de Lourdes está dizendo. a Maria de Lourdes. É isso mesmo, Maria. É isso mesmo. Agora, para ensinar nas igrejas, precisa os nossos irmãos seminaristas, desde já, incorporarem esse conhecimento, os irmãos padres, e de vez em quando dar essas pequenas catequeses. É uma dica que eu quero deixar, olha só, vamos aprender com a história do Brasil. História com H maiúsculo. As nossas paróquias, hoje, elas teriam condições de ser pequenos oásis Sim. da fé, como eram as reduções jesuítas. Exato. Principalmente no momento que nós estamos Sim. vivendo agora, não é? Você vê, Meu depois, as Deus. grandes cidades do nosso Brasil surgiram a partir das reduções, né, que eram aquelas aldeias. Né, na minha diocese, eu sou da diocese de Osasco, nós temos 2 aldeias fundadas por José de Anchieta, que é a aldeia de Carapicuíba e a aldeia de Barueri. Eram reduções jesuítas, onde hoje é o oeste de São Paulo. Porque os jesuítas chegaram, fundaram o pátio do colégio, aí a coisa cresceu demais, eles iam... Você sabe o que isso me lembra, fazendo aqui um parênteses? Me lembra a época do movimento monástico. Como as grandes cidades se corrompiam, os monges iam para longe para poder propor ali um regime de maior pureza de vida cristã. As reduções jesuítas eram isso. Pegava-se aquelas tribos todas, olha, vamos nós, a partir do zero, criar nossa cidade, nossa aldeia, com costumes, com valores, e nós vamos ajudar vocês. Não pense que também era uma via de mão única, não. Porque isso também ensina errado nas escolas. O branco veio aqui para impor as coisas dele. Não. Nós temos tantas coisas hoje na nossa cultura que são de origem indígena. Aliás, os jesuítas, uma das coisas que eles sabem fazer é se enculturar. Perfeitamente. Né? Então, a primeira coisa que eles fazem quando chegam em um terreno, que não é o terreno deles, é se enculturar ali, viver com eles. Eles estão levando a evangelização para dentro daquela cultura e não destruindo aquela cultura. Exato. O que os Quem jesuítas faz isso é o que está por aí. O que os jesuítas vieram fazer foi aquilo que eu disse no início do nosso programa, que não havia sido feito aqui. Pelo menos os jesuítas desde o começo. África, Europa, norte da África, Europa e Ásia, teve intercâmbio de povos, ou seja, um povo oferece ao outro o que tem. E todos os povos progridem. Então, você teve civilização. Aqui, os povos, a única coisa que um povo via que o outro tinha, que ele não tinha, era terra. Então, havia constantes conflitos e guerras entre os índios por terra. Porque, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, eram todos iguais. Não havia intercâmbio a oferecer. Quando os portugueses chegam aqui... Bom, eles veem, por exemplo, um requinte culinário. Os índios tinham, porque como a vida era muito difícil, de pouca cultura agrícola, então eles tinham certos costumes alimentares, eles sabiam manipular ervas, frutos da terra que eram próprios dos trópicos, algo totalmente alheio aos portugueses. Então, os portugueses utilizaram isso, os jesuítas utilizaram isso. Agora, sei lá, os índios se reuniam para cantar. E a música deles tinha 2 notas. Opa, calma lá, ninguém ensinou para eles que tem aqui uma escala de 7 notas, com os acidentes musicais, 12, vamos ensinar. Então, eles deram a culinária, nós damos a música, é um exemplo. Houve um intercâmbio, esse intercâmbio de culturas que houve, desde os impérios antigos, Império Romano, Império Helênico, que houve na Europa, houve no norte da África, o Brasil, as Américas estavam paradas no Paleolítico. Exato. Então, os jesuítas vieram para fazer esse intercâmbio. A gente fica... Eu não sei, mas eu tenho uma saudade dessa época. Não vivi lá, não experimentei, mas eu fico imaginando o que nós seríamos. Entendeu? Se não fosse aquele golpe ali. Eu fico imaginando o que nós seríamos hoje como nação de conhecimento, mas parece que alguma coisa aconteceu, minha gente, no Brasil,
que parece que conhecimento é algo ruim. E se criou uma aversão a esse conhecimento. Eu falo disso por mim mesma. Agora há pouco que eu comecei a ter gosto, e eu falo agora há pouco, alguns anos só, né, descobri que o conhecimento é bom, a ignorância não é uma bênção, não é como que se diz. Esse ditado é uma grande mentira. E você imagine agora que os cristãos não só, infelizmente, adquiriram uma ignorância completa a respeito da história da igreja, de tudo por causa do ensino que nós temos nas escolas e nas universidades brasileiras, porque são todas dominadas pelo marxismo, e até a evangelização se tornou fraca, medíocre e medrosa. Não é, nem o cristão acredita mais que ele pode evangelizar por causa do politicamente correto na linguagem de hoje. Até eu vou aproveitar para dar um spoiler aqui, né? Nós vamos propor um congresso de nova evangelização e missões. Ele vai começar no dia 29 de novembro e vai até o dia 5 de dezembro. Fazendo uma leitura dos 2000 anos de igreja, o que caracterizou as mais efetivas ações missionárias da igreja e por que nesse momento a evangelização é tão pulverizada e se tornou, para muitos, irrelevante e insignificante. Essa é uma grande verdade. Eu fico me perguntando o que aconteceu, né? Estava escutando a Drica, o que aconteceu? Eu vou dizer o que vem ao meu coração. Em 1500, 1549, e nesses primeiros séculos, havia uma igreja lá. Essa igreja, ela pôde ser essa mão que toca uma terra, que toca um povo, que civiliza, que catequiza, que educa. Havia uma igreja, né? Por mais que nós tenhamos hoje uma série de projetos no âmbito político e social, por mais que nós tenhamos que nos embrenhar, sim, na política partidária mesmo, e nós termos um projeto nesse campo, projeto na educação, e projeto e tudo isso, e nós tenhamos que falar de um movimento social mais conservador, e falarmos de direita e de esquerda, o sacramento de salvação do Brasil é a Igreja Católica. Isso. É a igreja. Né? Eu digo que o maior bem que nós poderíamos fazer a esse país é devolver para o Brasil a esposa do Cordeiro. Isso. Devolver para o Brasil a igreja no seu esplendor. Devolver para o Brasil sacerdotes santos. Devolver para o Brasil seminaristas que queiram, de fato, abraçar a cruz. Devolver para o Brasil famílias numerosas, conservadoras, fiéis. Devolver para o Brasil paróquias vivas. Devolver para o Brasil a igreja. Devolvê-la. Porque aí nós temos a possibilidade de uma mudança nesse país. Aí nós temos a possibilidade. Agora, todos os outros projetos, eles vão capengar. Se o sacramento de salvação não estiver ali levantado. Porque a gente precisa mexer em tudo. Desde a catequese que é dada nas paróquias, não é que é fraca, que não tem... Nossa Senhora, não se aprende nada, absolutamente nada da fé. Sabe a figura não que tem me experiência ocorreu, com Deus. Unindo a pergunta da Adrico, o que aconteceu, e a resposta que você deu, Fernando. Esses inimigos da fé, né, que têm ideologias incrustadas, eles sequestraram a igreja, sequestraram, ou seja, atiraram de onde ela deveria estar. Isso se chama sequestro. Então, tiraram a igreja de dentro dos próprios templos católicos. Eu estou falando da igreja. Sim. Sabe? Tiraram a igreja. Sequestraram, colocaram um capuz nela, encapuzaram a igreja e vociferam aos quatro ventos, gritam aos quatro ventos, olha, esta aqui que está encapuzada aqui, ela é isso, ela é aquilo, ela é uma meretriz. Eu sequestrei porque ela fez muito mal para essa nação, etc. Ou seja, vende-se uma ideia de igreja, que não é a verdadeira igreja.
Olha, essa igreja aqui... Uma caricatura. Ela nunca se interessou pelos pobres. Ela odeia os pobres. Eu sequestrei ela para ver se eu ensino ela a fazer isso, quando ela sempre foi a igreja dos pobres. Exato. Sempre foi. Nunca houve necessidade de se engendrar uma nova teologia para ensinar a igreja a fazer lição de casa. Claro que não. Nunca. Mas quem sequestrou, vendeu o peixe podre. E por que compraram? Por que os católicos cristãos compraram? Porque não conhece a história, porque não tem memória, porque não sabe da fé. Desatar a esposa de Cristo e devolvê-la ao seu lugar, para parafrasear o que o Fernando disse. Então, nós precisamos fazer isso. Como se devolve a igreja ao Brasil? Eu sendo um brasileiro, amante da pátria, patriota e cristão valoroso, mas cristão até o tutano. Então, eu, através de mim, estou devolvendo igreja para o Brasil. E aí eu quero falar o que eu comecei falando. Hoje nós estamos celebrando o dia em que o anjo de Portugal apareceu aos pastorinhos, precedendo a aparição de Nossa Senhora de Fátima. O que Nossa Senhora de Fátima pediu a Portugal, pede também ao Brasil. Você viu a ligação que tem Brasil e Portugal. O que ela pediu? Penitência, oração e conversão. É a primeira coisa que ela pede. Então, assim, não adianta só posts nas redes sociais, não adianta só falar, não adianta nem só pregar. Nós precisamos de cristãos que rezam, que sejam fiéis nas pequenas coisas da fé, nos sacramentos, fiel à esposa, fiel aos filhos, fiel à casa, fiel à família, que faça penitência, porque hoje em dia os cristãos estão fazendo esse chamado jejum intermitente aí, que eu tenho uma raiva desse nome, mas não faz jejum para santificar, não faz jejum para fazer penitência, por amor a Deus, por amor aos pecadores, não se reza pela conversão dos pecadores, porque todo mundo só está pensando em si. Então, o primeiro pedido da mãe e ela disse que nós seríamos, sim, privados, nós seríamos poupados do comunismo, ou seja lá, o que vier por aí, não é que seríamos, se não fizermos, se não obedecermos, vamos cair também. Ela falou da Rússia, aconteceu, ela falou, aconteceu, a gente agora tem a chance de voltar, convertendo o coração, rezando o terço todo dia, fazendo penitência, rezando pelos pecadores e sendo cristão. É simples, na verdade, né? Não é simples pedir Nossa Senhora em meio a tudo isso. Estou me lembrando aqui, eu tenho uma série de artigos, não sei se o senhor já viu isso, e a Drica já viu. Eu tenho uma série de artigos num blog chamado Sobre a Rocha de Pedro, e essa série chama A Reconstrução da Cidade. Né? Eu falo sobre avivamento, mas é como um avivamento como um processo de cristianização, né? E a introdução é justamente para falar de um dos períodos mais terríveis da história do povo de Deus, que foi o exílio de Babilônia, né? Justamente você tem o povo sequestrado, levado para uma terra, né? E aí você vê figuras importantes sendo levantadas por Deus. E dentre essas figuras, nós temos um homem chamado Daniel. Né? E aí Daniel e os seus amigos, aqueles 10 jovens que são levados para o palácio, né? Você começa a ver quais eram as características daqueles jovens. Aí, né, o livro do profeta Daniel vai dizer que eles eram letrados, que eles eram intelectuais, que eles eram conhecedores, né? Começa a descrever como jovens muito bem preparados. Segundo, jovens, Daniel capítulo 1, versículo 8, que determinaram no seu coração não se contaminar. Determinaram no seu coração, assentaram no seu coração. E não comiam das iguarias da mesa real, comiam apenas legumes que eram dados a eles, e o seu aspecto brilhava em relação aos demais jovens, né? Começa uma série de características. Ou seja, eram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito e sábios. Sábios. Daniel é um homem que cativa todos os senhores da Babilônia. Cativa, a ponto de se tornar ministro lá dentro, né? E ele o Daniel é o herdeiro da promessa de que 70 anos depois o povo seria liberto daquele exílio. Né? Eu não tenho dúvidas de que nós... E eu quero que você entenda isso, com todo respeito ao meu irmão, meu compadre que está aqui, que é sacerdote. Mas é interessante que
Nós temos a figura de Zorobabel, nós temos a figura, né, dos levitas, mas o momento da libertação se dá por meio de um jovem, que não é um levita, nós estamos falando de um jovem, vou usar nossas palavras, de um leigo, conhecedor, que está dentro do governo, dentro das entranhas da Babilônia, e que é um homem de oração, que é jogado na cova dos leões por ser um homem temente a Deus. Deus o conserva, Deus o salva, Deus dá testemunho da fé dele, e aí nós vemos o povo é liberto. Nós precisamos de uma geração como Daniel, que não é estúpida, que sabe se portar diante desses inimigos, sabe dar testemunho de Deus, sabe cativar o coração das pessoas. Nós temos uma geração que é chata. Nós temos uma geração de católicos que as pessoas não querem ficar perto, né? Daniel é um homem que cativa o coração e não negocia a verdade, não se contamina, não fica de nhenhenhé com ideologias, com narrativas, firme, forte. É assim que nós vamos fazer. E olha, eu preciso dizer, apesar de muitos membros do clero, que nós vamos ter que fazer isso. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, apesar. Nós temos, pela graça de Deus, uma geração de bons sacerdotes. Os jovens sacerdotes que estão chegando, como o Padre Douglas, graças a Deus, nós temos uma geração muito boa de bons sacerdotes, que são sustento para essas famílias, para esses leigos e por aí vai. Nós temos também alguns leigos, só que também uma parte, eu acho, dos cristãos também não conhece, não é? Que tem que são intelectuais, que estudaram. Agora, nós temos agora um pouco dessas pessoas, não é? E que as pessoas podem seguir, podem acompanhar, podem ouvir, para poder ter um pouco de conhecimento. Tem muitos canais. Enquanto nós temos liberdade, né, na internet. É verdade. Enquanto tem liberdade na internet. É isso mesmo. O maior sinal que Deus deu ao Brasil de que as raízes católicas dessa terra são regadas pelo Ministério dos Leigos são os mártires de Uruaçu, os proto-mártires do Brasil, que nós celebramos dia 3 de outubro, inclusive. Foram martirizados por protestantes holandeses na costa do Rio Grande do Norte. Os proto-mártires do Brasil, ou seja, esta terra foi já regada por sangue de mártires. E eram leigos. Foi um sinal que o céu deu, leigos. O sangue de vocês vai regar essa terra. Vocês. E eu não estou dizendo isso para fazer milindre ao que o Fernando falou, porque os dois que estão aqui na mesa já me escutam falar isso há muito tempo. Exato. É verdade, desde que eu conheci o senhor falei. Sim, a esperança da igreja no Brasil são os leigos, são vocês. Vocês podem e devem fazer as devidas denúncias. Porque vocês só vivem para a igreja, mas vocês não vivem dela. Vocês vivem do trabalho de vocês, vocês vivem do esforço de vocês. É diferente dos padres, que ficam numa corda bamba, às vezes, entre o seu povo e o episcopado, que não são todos também. Temos bons bispos no Brasil, temos excelentes bispos, mas também temos que driblar algumas pedras no episcopado, e todos sabem disso. Mas quem pode fazer algo? As denúncias devidas, tomar aquelas iniciativas que não precisam se preocupar com represálias mais graves. Os leigos, os fiéis, os casais, as famílias, as novas comunidades, enfim, os movimentos, as associações, os institutos de leigos, de formações. Meu Deus, vocês podem tomar inúmeras iniciativas respaldadas no direito eclesiástico. Exato. Respaldados, ou seja, sendo filhos da igreja. Ainda que alguém de estola ou de mitra grite contra vocês, vocês vão continuar filhos da igreja, porque ninguém pode tirar isso de vocês. Direito de livre associação de fiéis. Está no Catecismo da Igreja Católica também, isso daí. Um minuto, aí. Acabou o tempo. Pronto. Foi bom demais. Muito bom, aprendi demais. E você que está em casa, então, quarta-feira que vem tem mais, 7h30 ligadinho aqui. A gente tem mais um tema. Ô, gente, valeu. Olha só, Vanderlei Sartori, Cristina Souza, Vânia Lúcia Pontes, muita gente. A Cleia, lá da paróquia, padre. Cleia Duca.
Maria de Lourdes, Neuzinho, um muita beijo pra gente. você. Falei que ia mandar um beijo. Herbert, meu grande irmão, amigo. Vanderlei. Todos, né, que passaram por aqui, que estão Olha só, aqui. padre, é uma pena que nós leigos não somos ouvidos. Protagonismo do leigo é muito bom nos planos pastorais. Pois é, mas vocês façam assim mesmo. É. Façam assim mesmo. Olha, vocês são a luz do mundo. Adquira conhecimento Vocês e são a faça. luz do mundo. Você já viu alguém que está no escuro, a hora que você acende uma luz na cara dela, ele não torceu o rosto? Sim. Pum, e faz assim, deixa fazer. Você, o que não pode é você deixar de iluminar. E aí me desculpa, mas é uma coisa também. A gente não é ouvido dentro dessas reuniões internas. Sim. Mas não é isso que é o protagonismo leigo, gente. O protagonismo leigo é a gente botar a cara para ganhar os perdidos. Isso. E aí, sabe, a gente fazer o trabalho de evangelização, Está disposto também a sofrer. Sabe, vamos abrir escola católica em tudo que é lugar. Isso. Vamos arrebentar com a boca do balão. Vamos dizer não às ideologias. E nas reuniões pastorais nós vamos aguentar os bicos torcidos contra a gente. É isso mesmo. É isso aí. Vambora. Cristão é isso, gente. É para sofrer e para apanhar. Tchau. A gente volta na quarta-feira. Deus abençoe Beijo do a gordo. todos.